Olá, amigos e colegas escritores. Eu sou Lia Cordeiro, tenho 29 anos, sou de São Paulo, capital. Escrevo nas categorias de romance voltados para o drama, gosto também muito de mistério e suspense e tenho me aventurado um pouco também no terror. Eu escrevo nas seguintes plataformas: Wattpad, eu sou embaixadora do Wattpad, inclusive. Também me aventurei um pouco no TAP, pretendo voltar. E na Amazon eu coloquei um livro que está completo no Wattpad, porém na Amazon com uma versão estendida. A obra que eu vou apresentar para vocês é Debilitado. O título é Debilitado, gênero romance, voltado para o drama. Ele está completo no Wattpad e está pela Amazon também com uma versão estendida. Pelo Wattpad a capa é essa. Pela Amazon vocês vão encontrar Debilitado dessa maneira. Assim. O foco de Debilitado, o leitor inicialmente, logo vai perceber que é o Adriel, que é um personagem inspirado em alguém que existe, e ele possui uma característica assim, uma personalidade muito forte. Ele vive amargurado por ter uma doença, uma distrofia muscular, que é uma doença progressiva, e o leitor, eu acredito que começa assim a se sentir empático com o personagem. Embora ele haja com certa rudez em alguns momentos, nós percebemos o lado humano dele. Então eu acredito que o leitor, no geral, gosta dele e tem tendência a gostar dele. O tema do livro, eu sou fisioterapeuta. Já no terceiro ano da faculdade eu comecei a acompanhar alguns casos especiais e foi aí que surgiu a ideia de escrever Debilitado. Baseado nos irmãos que eu vi na faculdade, eu trouxe para os irmãos na plataforma. O primeiro livro se foca no irmão mais velho, os demais nos outros irmãos. Um deles não tem a doença, 2 deles têm, e o mais velho é o mais debilitado, Por isso do nome Debilitado, nome único, nome curto, e assim segue a série, com nome único e curto. Eu acredito, que mesmo que eu traga alguns aspectos um pouco de medicinais, um pouco de tratamento, eu acredito que a emoção dos personagens eu consegui passar para o leitor. Então eu acredito que o leitor ele consegue sentir na pele do personagem, torcer para ele. Eu acredito que isso seja não apenas um diferencial, mas muito importante em qualquer livro. Então eu acredito que o leitor vai gostar por se sentir como o personagem. Talvez não a própria vida, não sendo como a própria vida, porque a vida deles são bem diferentes, mas se colocando no lugar dele, como eu falei, empatia. Eu acredito que o leitor possa gostar por esse lado. 6º passo: conte um fato estranho e uma curiosidade do seu livro. Bom, ele foi inspirado em fatos reais. Um fato estranho e uma curiosidade. Ele foi inspirado em personagens reais, só que as características dos personagens não é a mesma, e nem o modo de viver, e nem a história. Essa é uma curiosidade. Um fato estranho. Alguns leitores podem ter achado estranho, talvez, porque a narrativa, a maior parte dela é desenvolvida pela personagem par que tenta alcançar esse personagem que tem a doença. Ao longo da jornada da história, ela acaba tendo alguns sonhos que revelam algumas coisas para ela. Esses sonhos, eu me baseei na característica que algumas pessoas descrevem de como é o coma, o estado do coma, de como a pessoa que está no estado de coma se sente, o que ela pensa, o que ela vê. Mas na verdade quem estava em coma era a amiga dela. Bom, como eu já relatei até aqui, Debilitado foi inspirado em fatos reais. Ele traz alguns personagens
que tem uma doença chamada distrofia muscular. É uma doença progressiva, é uma doença debilitante, e eu convido o leitor a conhecer não apenas a doença, mas a pessoa que está por trás da doença e como ela pode reagir de forma diferente em cada um. Além da doença, é claro, a gente acaba tirando um pouco do peso do livro, colocando a narrativa na personagem feminina, na personagem par. Talvez por isso o meu livro atraia mais as mulheres. Ela tem características comuns, que é a Estela. Ela busca entender e alcançar o Adriel, que é o principal desse livro, o mais debilitado e que tem problemas associados à doença, além da doença, problemas que são gerados pela doença, né, como por exemplo o cardíaco, que é o mais grave no caso dele. Então eu convido você, leitor, para conhecer esses personagens, que assim, eu particularmente amo muito, amo demais. A ideia é que comecei a postar no Wattpad no ano passado, 2016, no ano de 2016, mas ela já vem sendo desenvolvida há mais de 3 anos. Então eu convido vocês para lerem e saber qual será o final desse nosso personagem. Apesar de ser o livro 1, a história dele se encerra nesse livro 1, embora tenha alguns pitacos nos outros livros, mas nos outros livros, os outros irmãos são os destaques. Então, venham descobrir qual será o final de Adriel. E o início. Para você que está com medo dos seus livros, tem medo de seguir adiante, eu digo o seguinte, né? Na verdade, eu faço isso por hobby, né? Eu tenho a minha profissão, sou fisioterapeuta, mas se vocês realmente amam a escrita, prossiga. Prossiga, mesmo que seja só para você, só por você mesmo. Se você consegue atrair a você mesmo, fazer com que você mesmo se apaixone, eu tenho certeza que você vai continuar. É certo que às vezes a gente se desanima, por falta de incentivo, por falta de outras pessoas que leem, mas tente conquistar você primeiro. Se você se conquistar, eu tenho certeza que você vai se sentir plenamente satisfeito com o que tem feito. Então, escreva para se satisfazer e para se apaixonar.